aí. Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o presidente da CUT, Manuel Lages. Na pauta, conjuntura política e a organização dos trabalhadores contra os desmandos do governo Bolsonaro. Manuel, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas às quais nós vamos disponibilizar, e aqueles que já nos acompanham ao vivo, o Sindicep Entrevista. É uma grande satisfação participar desse momento e podermos falar ao nosso público, né, sobre o que tem acontecido no Brasil num momento tão específico, tão duvidoso do que vai ser o futuro do Brasil a partir desse governo. Tá. Manuel, a pandemia já ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros, né? Brasileiros e brasileiras. E mesmo assim, o governo Bolsonaro continua negligenciando, negando, né? Agora mesmo ele foi contra o passaporte da vacina. Quer dizer, a gente vai aguentar isso até quando? O que é que a gente precisa fazer mais para que a população entenda que a situação é grave, a economia não vai andar enquanto nós não tivermos uma situação segura, sanitária, não vai mudar enquanto a política de preço da Petrobras não mudar, nós não vamos mudar a questão da inflação. O que a gente precisa fazer mais? A CUT, ela sabe de todos esses problemas e vive fazendo no dia a dia a mobilização da categoria de todos os trabalhadores para que, através dos sindicatos, que são instituições jurídicas, são mais fortes, são os trabalhadores como um feixe, né? Não são trabalhadores isolados. E aí nós precisamos fazer movimentos juntos, todos os sindicatos, não só a CUT, mas aí cabe a nós fazer a mobilização dos nossos sindicatos, mas juntar-nos às outras centrais sindicais, aos outros movimentos populares, sociais e progressistas que visam mudar esse cenário que o Brasil vive hoje, porque esse negacionismo, essa forma de governar que, depois que apertaram 17 e uma minoria, não foi a grande maioria da população, que elegeu este ser para ser inquilino da Casa de Vidro, tem feito com que a população esteja hoje no mapa da fome novamente. E aí eu tenho dados aqui da FAO que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. No planeta Terra, o Brasil é o terceiro maior celeiro de produção de alimentos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Como é que se consegue fazer com que a sua população, a qual você foi eleito, o traste foi eleito para cuidar do seu povo, deixa o povo voltar ao mapa da fome? Com tanto alimento produzido, vale para os negócios apenas exportar o que nós estamos produzindo? Isso é inconcebível. E aí a classe trabalhadora cabe, que também deve ter um bocado desses trabalhadores que estão produzindo, inclusive os que produzem alimentos, não conseguem comer satisfatoriamente, dignamente, e isso faz com que o restante da população fique à mercê da política de destinação dos alimentos e que não é para o mercado interno. Quer dizer, eu produzo, aquele famoso ditado: carrega, mas não come. Produz, mas não come. Por quê? Para onde está indo a comida? Para onde está indo a política de desenvolvimento alimentício?
né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar tem feito um esforço hercúleo para poder fazer com que as pessoas possam comer, né? O MST produz aquilo que tem de melhor em alimentação saudável, mas aí a gente não consegue porque a gente não tem o governo na mão. O governo destina aquilo que é mais importante para a alimentação do povo para exportar. E aí cabe àqueles que, como eu citei há pouco, o MST, fazer doações para conter o mapa da fome, fazer com que os menos aqueles que têm menor poder aquisitivo e que não podem ir ao supermercado comprar aquilo que precisam no dia a dia, fiquem carecendo de doações. As pessoas estão atrás de cestas básicas para que possam suprir a sua fome. Isso é inconcebível. É um governo que não está preocupado com a sua população, mas, no entanto, os rentistas estão trocando de roupa todo mês porque as roupas não cabem mais de tanta gordura que eles têm acumulada. Tá. Ok, isso aí são as consequências, né? São as consequências de uma política econômica. Como mudar essa política? O que precisa? O que a gente precisa dizer para a população? O que eles precisam cobrar desse governo para mudar esse cenário? A população precisa ir para a rua, precisamos continuar fazendo os atos fora Bolsonaro. A CUT e as outras centrais, os movimentos aos quais elenquei há pouco, têm feito movimentos de rua, que é onde se pode não estar aglomerando por conta da pandemia, mas é um momento de se estar na rua, que é onde se alcança parte da mídia para poder colocar essa voz a ser ouvida, né? Nós precisamos fazer com que cada sugestão de saída desse arroxo, dessa miséria que o governo tem imposto aos trabalhadores e à população, seja mudada. E aí as políticas, como eu falei há pouco, do MST, produz alimentos tão saudáveis, mais saudáveis do que o agronegócio, né? Os agricultores familiares produzem um alimento que precisa ir para a mesa dos trabalhadores. E aí, como a distribuição governamental é engessada para uma destinação, cabe a nós conseguirmos fazer essas doações. Nós temos feito aqui mais perto, o exemplo, ido buscar em assentamentos do MST alimentos saudáveis e que se consegue fazer uma cesta básica para distribuir aqui nas comunidades mais carentes, né? Essa população toda que fica esperando que o governo faça alguma coisa, né? Com o enferrujamento, né? O sucateamento, melhor dizendo, do serviço público. A Cobal tinha antes um estoque regulatório de alimentos para o Brasil. E aí agora cabe a nós, dos movimentos, com que quem produz faça com que chegue até nós dos movimentos organizados e leve o alimento para essa população carente que está no mapa da fome. Então, assim, somos nós dando exemplo de como modificar isso, né? Já que até que possamos pensar em tirá-lo do governo, nós vamos ter que manter esse tipo de exemplo de atitude para poder superarmos e chegar até o final desse governo. Tá, mas assim, isso aí são medidas paliativas, né? Quando você fala em doação, você está falando em medidas paliativas. O que o povo precisa saber, né? Ter segurança do que vai acontecer. É nesse sentido que eu falo. Porque, por exemplo, essa política a política monetária, ela influencia diretamente nisso. Se nós não pressionarmos, eu penso assim, né? Que se o povo não entender isso e não pressionar pelas razões do que está causando, né? Pelas causas do problema, nós vamos continuar brigando até ele sair. E eu acho, né? Eu estou vendo dificuldade, a gente está enfrentando dificuldade, até no próprio Congresso ele conseguiu se
se blindar. Então, tirá-lo do poder vai ser difícil antes de 2022, ou seja, no voto. E só que até lá a nossa economia está degringolando, né? Está acabando. Então, acho que a gente precisa ter um rumo melhor em relação a essa gestão. É, a economia vai de mal a pior a partir do momento em que decidiram fazer com que o capitalismo seja a regra de ouro desses governos, né? E aí foi por isso que depuseram a Dilma, incriminaram o Lula, e aí ele consegue se livrar, já está inocentado em mais de 20 processos daquilo que tentaram fazer contra ele, e ainda tem mais outra. O bandido, na verdade, era o juiz, que ainda pensa em se candidatar a presidente. Quer dizer, é tamanha vergonha, falta de vergonha na cara, eles ainda se acham que são os heróis que vão novamente propor, porque eles não conseguem alcançar a tal vida boa, né? Reforma da Previdência não é porque vai ser bom para a população. Não foi. A reforma administrativa que eles querem fazer agora é para acabar com o serviço público. Não tem medida nenhuma que os governos proponham ao Congresso que tenham benefício à população. Todo tempo é prejuízo. Todo tempo é retirada de direitos. Todo tempo é pensando em fazer economia. Economia financeira com dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, né? Mas Então, a partir do... falando nessa parte, reforma administrativa, né? Aí realmente o governo tem uma sanha de privatização, privatizar tudo. Acontece o seguinte, até pensando na lógica deles, né? Do capital. O governo fala que tem que privatizar porque dá prejuízo. Eu não conheço nenhum empresário que queira comprar algo que dê prejuízo. Por isso é que eles pensam em vender, mas é para si mesmos. Aqueles que estão no controle, por exemplo, das fontes de água, são aqueles que já ganharam muito dinheiro no mercado financeiro e sabem que a água, sendo estatal, dá o famoso prejuízo apenas nas contas mostradas à população. No fundo, já rendeu lucros abusivos àqueles que são acionistas, né? Eu dei o exemplo da água, mas vamos ver a Petrobras. A Petrobras, privatizada, vai beneficiar quem? Ela já beneficia quem? Simplesmente aqueles acionistas. Pior, né? E que é a minoria. A Vale do Rio Doce, que foi privatizada. A Petrobras ainda não foi, mas a Vale do Rio Doce já foi privatizada. Melhorou em quê para a população? Né? E, assim, a mineração poderia estar dando sinais de que ajuda muito a economia a crescer, mas, no entanto, não. Só visam beneficiar os acionistas. No mais, dane-se a quem estiver produzindo, porque não tem mais direitos enquanto classe trabalhadora, àqueles que são beneficiados, porque qual o preço da gasolina hoje? Se é que alguém já pôde ir colocar combustível hoje no seu veículo. Tem gente que não está mais podendo. E aí, o preço das coisas que eles esperam privatizar faz com que fique um produto cada vez mais escasso, cada vez mais na mão de poucos. Outro exemplo tocado pela Petrobras, fertilizantes. A Petrobras, desde Temer, investia em fábricas de fertilizantes e aí foi fechando. Fecharam já a última fábrica de fertilizantes do Brasil e agora vive-se só da importação. Ao preço que o dólar está, façam as contas. Então, assim, é cada vez mais inviável viver num Brasil em que a política beneficia poucos, todas as políticas, né? Econômica, social, tudo é para beneficiar poucos. E o restante da população que se dane, né? E aí fica complicado, e aí a gente precisa dizer para todo mundo, todo dia, toda hora, de que o que foi que melhorou?
não tem melhoras. Vamos para as ruas, vamos mudar, vamos dizer que esse modelo não está satisfazendo, pelo menos a grande maioria da população. Então, assim, os satisfeitos que se calem, né? Mas nós, enquanto trabalhadores e mobilizadores da classe trabalhadora, vamos continuar dizendo que precisamos botar a mão de novo no comando desse Brasil para que nós possamos dar uma outra direção, um futuro e um desenvolvimento melhor ao Brasil, porque os índices não estão nada bem. Pois é, porque, assim, o que a gente vê, a economia brasileira é indexada ao dólar, então a gente é feito para dar lucro em dólar. Só que quem paga as coisas recebe em real, né? A nossa economia, nossos trabalhadores, eles recebem em real, eles não recebem em dólar. E as commodities são todas indexadas ao dólar. Entre elas, tá, milho, soja, petróleo, o aço. Quer dizer, tudo isso é indexado ao dólar, mas a gente consome aqui em real, né? Então, enquanto estiver indexado, vai ficar difícil. E aí a gente ainda vê os absurdos dos absurdos. Que quem controla tudo isso, quer dizer, o ministro que controla tudo isso, a gente descobre que tem dinheiro em dólar no paraíso fiscal. Ou seja, quanto maior a diferença entre o preço do dólar e o valor em real, mais lucro ele tem, sem dar um prego numa barra de sabão. Enquanto o povo vai ficando à míngua, à fome, né? E impressionante, assim, de forma impressionante, ainda tem gente a defender esse modelo. Ricardo, é complicado, é uma matemática que não fecha. E aí nós precisamos fazer com que no próximo governo, que acreditamos estar na mão de quem cuida do povo, né? O mundo todo sabe, só os brasileiros que não sabem que o Partido dos Trabalhadores, quando fez um governo, fez o Brasil mudar a situação. Como é que a educação não ensina as pessoas a fazer uma conta dessa que não fecha, né? Nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo que fazia com que, baseado no que tu disseste sobre o dólar, né, se uma coisa se movimenta a crescer, por que é que a outra tende... E aí, principalmente, o salário mínimo, que é a riqueza de quem produz, é receber o seu salário. A classe trabalhadora sobrevive de salário. Pode ser o mínimo, que é R$1.000, ou até R$10.000, mas é assalariado. Duvido que quem ganha de um salário mínimo até 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, passe um dia em casa e diz, hoje eu posso não ir trabalhar porque eu não vou ter prejuízo. Não vai. Não vai. A classe trabalhadora precisa trabalhar todo dia. Quem pode ficar em casa, quem pode ir para a praia, é quem vive justamente desses rendimentos, daquilo que o dólar bem investido está fazendo e está dando lucro. Essas pessoas vivem de lucro. Enquanto a classe trabalhadora tiver que trabalhar, não vai poder se dar ao luxo de fazer o que acham que os ricos fazem. Quem faz isso é somente rico. Então, a política de crescimento e de valorização do salário mínimo sempre se deu no governo anterior, no governo que realmente viu o lado do povo, da classe trabalhadora, colocou a inflação e mais alguma coisa, né? Fazendo as contas, como estava dizendo, como é que você valoriza aquilo como é que você divide o bolo, dando mais a quem não precisa e menos a quem realmente precisa, a quem realmente ajudou a fazer o bolo, a quem colocou a massa para ficar do tamanho que está. O nosso PIB é a soma de tudo aquilo que nós produzimos, mas aí a devolução não é a mesma. O trabalhador não recebe de volta educação, saúde, segurança e todas as outras políticas públicas através do serviço público, dignamente, da mesma forma em que ajudou a produzir esse PIB. Então, assim, a reforma tributária, eles não falam, né? Por quê?
seria justamente isso: taxar grandes fortunas, fazer com que quem tem mais pague o devido imposto, que eles não pagam, e aí alivie para a classe trabalhadora. Mas assim, podia ser um alívio, pelo menos, de ter um serviço público digno para a população. Ninguém está querendo benefícios e mais benefícios. Todo mundo quer continuar trabalhando, receber o seu salário, mas aí é um salário digno. Dando, por exemplo, agora e ajudando aqueles que nos ouvem, nos assistem, o salário digno do qual o DIEESE faz as contas e que poderia ser o salário mínimo é de mais de R$ 5.000. Se não me falha a memória, 5.654. Foi a última edição estipulada pelo DIEESE Pois para o é, salário pois é, básico. Manuel. E aí, o PIB daria para dar isso de salário para todo mundo. Só que os empresários acham que isso vai quebrar. Então, assim, essa soma, essa reforma tributária de como dividir o bolo de tudo aquilo que a gente produz não está sendo feito por quem devia, não está beneficiando quem devia. Quem tem mais sempre quer mais, e aí quem tem menos eles vão sempre querer diminuir, como esse governo tem feito, em não acrescer pelo menos a inflação e mais alguma coisa de ganho real para o trabalhador. Pois é, Manuel. Aí vamos falar sobre isso. O governo fala que os servidores públicos são privilegiados. Vem o Diese e mostra que o salário mínimo, veja bem, estou falando do salário mínimo, é o mínimo para sobreviver, ficaria acima de R$ 5.000. E hoje, o valor médio do salário dos servidores públicos, veja bem, valor médio, a maioria, não chega a 5.000. Como é que a gente, como é que a gente desfaz esse discurso? Não Como é tem, que é não tem, não tem. privilegiado, como é que uma categoria privilegiada e ela recebe menos do que um salário mínimo? O que seria É, um salário mínimo, para que ela mantenha suas contas mínimas. A gente não está falando aqui em viver plenamente, está falando em subsidiar o mínimo. E mesmo assim são privilegiados. Aí propõe uma reforma administrativa que não mexe com quem ganha mais e vai mexer exatamente nesses que ganham o mínimo, já ganham menos que o mínimo. tem uns colegas trabalhadores do serviço público que, nas conversas, dizem assim: nosso salário está chegando perto do mínimo. Quer dizer, o servidor público, do qual chamam de beneficiados, não tem os benefícios que eles dizem. Né? Todas as reformas que fizeram foi justamente para poder fazer com que a grande maioria da população ache que quem está no serviço público é beneficiado. Beneficiado em quê? Né? Todos nós podemos e queremos que outras pessoas façam concurso, porque o quantitativo de servidores públicos no Brasil é deficitário, para começar. Então, não temos grandes ofertas de SUS de qualidade. Não temos grandes ofertas de educação de qualidade. Segurança é um quesito que daria um outro programa para a gente poder discutir isso. E aí, como é que a gente pensa que o serviço público, e aí eu vou citar um outro que a gente fica sempre nesse tripé, saúde, educação e segurança, e esquece, por exemplo, como eu citei, Conab, que era a gestora daquilo que se produz em alimentos. A Conab está sucateada, fora outros órgãos aí. E aí, a Dinamarca, se não me falha a memória, é o país no mundo que tem o melhor patamar, tanto quantitativo quanto qualitativo, de serviço público. Então, a oferta é muito maior do que a demanda, mas nem por isso eles andam demitindo lá, porque a saúde está demais, a educação está demais. Como disse o ministro, temos faculdades demais no Brasil. É. Nossa! Parece o céu, né? Estão pintando o céu desse jeito bem aí. Todas as declarações de quem o presidente disse que ia ser técnico no governo dele tem feito o quê? Então, é uma dificuldade de
colocar as coisas no seu devido lugar. Estamos falando de oferta de serviço público para a população que precisa desse serviço público. E enquanto isso não for suficiente para que se possa dizer que há faculdades demais, universidades demais, tem todo um povo que está indo trabalhar porque precisa comer, em detrimento do seu estudo, que poderia elevar a qualidade da capacidade de trabalho desse servidor público, desse trabalhador, da população como um todo. A nossa cultura, o nosso nível de estudo está aquém. Então, enquanto houver um índice desse, não há universidades a mais. E aí é todo o serviço público que precisa ser repensado, é todo um arcabouço de políticas que esse governo precisa repensar para poder realmente falar que está beneficiando a população, quando, no momento, está mantendo de níveis abaixo daqueles esperados por todos nós. Até porque, né, Manuel, quem realmente precisa de serviço público é a população mais pobre. Porque o rico, ele não precisa de serviço público direto. Ele paga um despachante, o cara vai lá e ocupa, não entra em fila, leva um monte de processo, resolve suas coisas e o cara rico ele não precisa perder tempo, ele não precisa estar lá, nada disso. Quem precisa perder o emprego, o dia de trabalho para frequentar uma repartição pública, para resolver alguma coisa, é o pobre. Então, para ele faz diferença. O outro não. Se tiver uma portinha lá, o cara manda alguém, ele não vai perder tempo, resolve o problema dele. A questão é, nós vamos deixar isso chegar a esse ponto? Porque podemos. a pandemia tem nos ensinado, aí, se tem uma coisa que essa pandemia ensinou, é que não fossem os servidores públicos, nós estaríamos ferrados. Está aí o exemplo da Prevent Senior, que é privada, só pensa em lucro. O que eles queriam é diminuir a quantidade de internações a qualquer custo. Certo? O que interessava para ele é ter lucro. Então, se tem alguma coisa que, assim, a gente pode dizer que foi um alento, de alguma forma, nessa pandemia, foi a importância dos serviços públicos, dos serviços e servidores públicos, tá? Porque não existe serviço público sem servidor. Isso a gente tem que ter claro, e as pessoas estão esquecendo isso. Aí falam em diminuir. Se diminuir o que já está deficitário, nós Já hoje... Tá pouco. Pois é, nós temos dados hoje que os serviços públicos no Brasil, os servidores, o número de servidores é pelo menos 2/3 do que deveria ser. Né? Tem 1/3 do que deveriam ter um total. Eles ainda querem diminuir mais. E volto a dizer, o que eles querem? Eles querem acabar com quem? São os professores, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos. São esses que vão sofrer. Deputados, juízes, desembargadores, ministros, nada disso. Com esses ninguém mexe. Né? Para eles está tudo certinho, eles ainda são os salvadores e nós estamos ficando sem serviço público de verdade. As pessoas estão voltando a ter problemas. A gente enxerga, principalmente aqui, né, no sindicato, a gente consegue ver mais de perto as coisas. Nossos idosos estão sem plano de saúde. Servidores públicos não têm mais plano de saúde, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Pagaram a vida inteira. Tem gente que pagou plano de saúde 30 anos e hoje não tem condição de pagar. Ricardo, o exemplo da saúde é um bom exemplo para que se possa comentar. A Prevent Senior, vamos dizer que chega a ser burra. Porque como é que... Agora sim, vejamos como foi que eles pensaram isso. Eu vou matar a galinha dos ovos de ouro. Porque quem é que paga o plano de saúde particular? Todos nós pagamos pelo SUS. Mas quem é que paga o particular? É o cliente. Aí ele mata o cliente. O cara lá vai lá fazer a experiência e tal. Vamos dar alta. O que eles chamaram de dar alta foi matar o cliente.
É Covid? Não, não é Covid, é porque a gente tentou dar cloroquina, que não cura nada, e aí terminou matando a galinha dos ovos de ouro. Então, assim, se todos que pagam plano de saúde caírem numa política dessa da Prevent Senior, vão acabar morrendo e vão deixar de pagar. Gente, vamos investir e preservar o SUS. Plano de saúde, assim, o sistema ficou tão apodrecido em colocar, por exemplo, não precisávamos, creio, ter Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Água. Todo o serviço público já era regulamentado por normas, por leis que estão aí. A Lei 8080, que define o que é o SUS, dispensa uma ANS. Mas lá a ANS dá brecha para que os planos particulares se sobreponham e tenham lucros em cima daquilo que eles se aproveitam da própria estrutura do SUS. Né? Eles se beneficiam de todos os lados, né? Mas o cliente SUS, aquele assalariado que precisa da saúde, não tem todos esses benefícios. Né? Chegamos a saber e comentar sobre um caso da pessoa que conseguiu se curar pagando a mensalidade lá do plano de saúde, só que quando ele conseguiu, com a demora do tratamento, se curar e ter realmente uma alta com vida do SUS, saiu devendo alguns milhões para esse plano de saúde. 2 milhões e 100. E aí? É um 2 absurdo. milhões e 100, né? Um absurdo. Pronto, aí caiu um número mais exato. E aí, como é que o SUS viveria num sistema como esse? Não tem. O SUS não elabora qual que foi o custo para curar uma pessoa. Né? De todas as doenças que cura, de toda a população que cura, o custo é enorme. Mas somos nós que pagamos com os nossos impostos. E isso não precisa ficar dizendo que está dando prejuízo ou que precisa cortar porque o SUS ainda beneficia muita gente. Até porque não foi feito para dar lucro, né? Até porque não foi feito para dar lucro, foi feito para atender a população. A Lei 8080 ela é muito bem feita, o SUS é uma maravilha e ele é copiado no mundo todo. Né? É um exemplo e que dispensaria qualquer plano de saúde. O negócio é que os mais bem aquinhoados acham que ter o plano de saúde é que é um benefício, né? É que é uma benesse. Mas, sabe, estamos tão alheios àquele princípio básico da vida de vamos cuidar uns dos outros, que os governos não se preocupam mais em cuidar dos outros. Cuidando de si, da família, está muito bem. Né? Deixamos de cuidar do minha casa, minha vida para minha mansão, minha vida. Né? Então, assim, o foco mudou. Esse governo pensa na família, em não fazer com que a família vá presa, e aí por isso cabe choro, cabe tudo que for possível para não prejudicar a família. Mas no momento, aquilo que era para ser destinado a milhões de brasileiros está sendo destinado apenas à família. Né? É muito triste, vamos ter que continuar conversando sobre isso para poder conscientizar a população de que não é esse modelo de vida que queremos. Pois é. Não é esse modelo de governo que queremos. Nós queremos um governo mais progressista, mais desenvolvimentista. O Brasil não merece estar no patamar que está. Esse governo está trazendo caos e nós precisamos ir às ruas para poder derrubá-lo e fazer com que a gente retome o rumo desse governo, desse Brasil. Pois é, falando em rua, a CUT e as demais centrais, os movimentos sociais têm feito, né, têm ocupado as ruas, a última vez agora, dia 2, e estamos colocando cada vez mais gente nas ruas. Quando é o próximo? 15 de novembro. Em 15 de novembro, teremos outra edição do Fora Bolsonaro. E aí, como você disse, estamos crescendo.
cada vez mais. Antes começamos CUT, CTB, Nova Central, com lutas. As centrais sindicais aqui reuniram-se, o MST. Então, assim, todo mundo que quer botar a mão na massa e o povo na rua está se reunindo e está propondo fazer com que a população nos escute. Os carros de som que são contratados é para fazer zoada mesmo, é para poder dizer verdades. Cada um que ocupa o palanque do carro de som para poder dizer aquilo que outras pessoas não querem ouvir é justamente para isso. Nós temos que nos contrapor à mídia. A mídia que não deu um segundo para aqueles escândalos do ministro da Economia fazem com que as pessoas achem que está tudo muito bem, né? E nas ruas nós colocamos o povo que está falando a verdade, falando sobre o que esse governo tem feito com o seu povo. E aí, nessa próxima edição, nós já temos mais algumas entidades que estão agregando-se, mais gente que vai para a rua, né? Temos visto um volume muito maior em muito mais cidades e feito com que a repercussão tenha ganho parte da mídia. Não vamos ocupar tudo, mas vamos dizer que o nosso grito está crescendo. Agora, Manuel, assim, é importante a gente lembrar também que a gente não pode cometer erros de novo, né? E ano que vem é ano de eleição e isso está sendo debatido nesses movimentos, nesses atos de protesto. Está sendo debatido isso, a necessidade de elegermos uma bancada de deputados federais, senadores, deputados estaduais que tenham compromisso com os trabalhadores. Ricardo, a proposta de falar sobre eleições, começamos a falar sim nesses atos desde o momento em que nós não queremos exaltar aqueles que votam contra os trabalhadores, mas precisamos dizer lá nas ruas que fulano não presta para representar o povo quando ele vota contra o povo, né? E aí surge nesses momentos, nesses palanques, vozes que precisam ser ouvidas, articulações com pessoas que realmente possam estar num futuro breve, no ano que vem, logo nas próximas eleições, mostrando a sua candidatura, mostrando-se como opção pelo pensamento, pela opinião que tem de como se gere um país, como se gere uma cidade, como se gere um estado, de que a população saiba que esse caminho pode mudar, né? Você estava dizendo agora como é que a gente pode achar soluções para isso. A solução, para quem não está cuidando bem do país, é tirá-lo, e quem tem propostas de cuidar bem do seu povo é que merece o ouvido e merece o voto, para que mostre o seu trabalho e possa realmente mostrar à população de que ser representante do povo é ir votar a favor do povo, tomar medidas que beneficiem o povo, não a sua família, né? Então, é nessa proposta que o palanque é aberto a todos aqueles que estão indignados com esse governo e se propõem e se juntam, se articulam para que possamos mostrar uma alternativa, mostrar que há alternativas para modificar o que está colocado de poder nesse país, tanto no nosso estado como em nível federal. Ok. Manuel, nosso programa está chegando ao final, queremos agradecer a tua participação e deixa uma palavra aí para o nosso público. Voltaremos sempre que pudermos, né? A CUT está para cuidar dos trabalhadores, está para cuidar da articulação da classe trabalhadora, para que nós possamos dizer que não é esse país que queremos, não é esse modelo de país que queremos. Nós queremos, como já dizia bem o presidente Lula, precisamos fazer com que as pessoas voltem a comer 3 vezes por dia. Precisamos viver dignamente.
E a receita para isso está em aprovar medidas que façam com que o trabalhador, a população, tenha vida digna e volte a viver dignamente. Um grande abraço e sempre que o Sindicep Entrevista quiser a nossa presença para comentar novos assuntos, estamos à disposição. Ok. Obrigado, Manuel. Mais uma vez, queremos agradecer também nossos ouvintes pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.